viu? Expomos 1 Coríntios, capítulo 1, versos 10 a verso 17. O que eu fiz aqui, gente? Eu usei os recursos que o próprio texto me deu. Eu estudei o que criam os membros do partido de Paulo, os membros do partido de Apolo, os membros do partido de Pedro, que é Cefas, e os membros do partido de Cristo. Com base nisso, eu trouxe as aplicações para as nossas vidas, de que precisamos ficar unidos em Jesus Cristo, o centro, o cabeça e o orientador da igreja. Em nosso terceiro encontro, refletiremos sobre Novo Testamento, o período da formação do Novo Testamento e os assuntos sobre os quais o Novo Testamento trata. Nós vimos nos encontros anteriores que nossos paradigmas e visão de mundo são os grandes vilões da correta interpretação bíblica. Então, o maior obstáculo que você tem para interpretar a Bíblia corretamente é você mesmo. Porque quando você abre as Escrituras, você leva os óculos, através dos quais você enxerga a vida, sua criação, sua cultura, seus valores, suas necessidades imediatas, seus problemas pessoais. Você leva isso para as Escrituras. Seus limites educacionais. O maior vilão para interpretar a Bíblia, num certo sentido, somos nós mesmos. Nós vimos ainda que durante o processo de interpretação bíblica, é necessário colocar sob suspeita as lentes que usamos para enxergar a vida. Nós precisamos, conscientes de que nós somos os maiores inimigos para interpretar a Bíblia, pegar os nossos paradigmas, nossos pressupostos, nossa visão de mundo, colocar cabresto, amarrar ali ao pé da mesa e dizer, fica aí um pouquinho. Agora isso é difícil, porque como que você vai se livrar de si? Mas só o fato de você já estar convencido de que eu e você somos os maiores vilões da correta interpretação bíblica, já vai te ajudar demais. Sempre vá para o texto bíblico, levando você como suspeito. Nunca confie muito em você. Terceiro ponto que vimos é que a escritura bíblica é formada por uma revelação progressiva. A temática da Bíblia se desenvolve ao longo do desenvolvimento de seus livros. De Gênesis a Malaquias, nós temos uma revelação que vai crescendo e se tornando cada vez mais clara. A Bíblia é dividida em duas alianças, uma marcada por promessas, sombras, tipos e símbolos, que é o Antigo Testamento. Todo o Antigo Testamento aponta para o Cristo que virá. Todos os homens, todos os móveis, todos os rituais são sombras, tipos e símbolos de Jesus Cristo. Nós vimos que o tabernáculo é um móvel, é uma construção que aponta integralmente para Jesus Cristo. As pessoas, Moisés é um tipo de Jesus no Antigo Testamento. Ele tira o povo da escravidão do Egito e conduz o povo à terra prometida. Jesus nos tira da escravidão do pecado e nos conduz à presença de Deus, aos novos céus e nova terra. José é aquele que sofre, é vendido, é humilhado, é ultrajado e no fim ainda perdoa os seus inimigos. Ele é um tipo de Jesus que sofre, é humilhado, é ultrajado, mas nunca você encontra injúria e dolo nos lábios de Jesus. Davi é um rei justo, que amplia o território de Israel, que escreve muitos salmos, mas é um rei pecador, que aponta para o verdadeiro rei de justiça que virá. Todos os profetas do Antigo Testamento convocam o povo a voltar para uma vida de amor a Deus. Jesus é aquele que personifica a vida de amor a Deus. Então todos os móveis, pessoas, usos e costumes de Israel antigo apontam para Jesus, o verdadeiro libertador. E nós temos uma outra aliança que é de cumprimento e aplicação, que é o Novo Testamento. Ponto 4. Jesus Cristo é o personagem central da Bíblia, tendo em sua obra o cumprimento de toda a expectativa do Antigo Testamento. E ele é o fundamento para que o Novo Testamento seja escrito. Jesus é o centro das Escrituras. O projeto de salvação ocupa a temática central da Bíblia. Por meio dele, desse projeto de salvação, é revelado o profundo amor de Deus por um povo e seu projeto de estabelecer um reino de justiça e paz para todo sempre, o reino de Deus. A Bíblia tem em seu coração a revelação de que Deus ama o mundo de tal maneira que deu seu único filho para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna.
nós vimos esse gráfico de que de Gênesis 1 até o último livro do Antigo Testamento, Malaquias, nós temos uma revelação progressiva. Gênesis 1 e 2, criação. Gênesis 3, a queda. Depois o projeto de salvação em Gênesis 3, onde Deus diz que levantará o filho da mulher, o filho que nascerá de uma virgem, que esmagará a cabeça da serpente. Isso se cumpre na cruz. A revelação desse Jesus, que é o Filho, vai crescendo ao longo de todo o Antigo Testamento, que é a revelação progressiva de Jesus Cristo, o Filho da mulher. Um exemplo claro é Isaías, que diz que o Filho da mulher teria um reino eterno, reino de justiça. O governo estaria sobre os seus ombros. Isaías diz que ele será o servo sofredor, que tomará sobre si os nossos pecados, a fim de nos trazer a cura e a paz, o perdão de Deus. Depois nós temos o Novo Testamento, 27 livros, que é um compêndio de cumprimento e aplicação das promessas, terminando em Apocalipse 21 e 22, com Jesus retornando e estabelecendo para todo sempre o reino de Deus. E nós temos como coração da revelação bíblica a cruz e ressurreição. A igreja evangélica brasileira normalmente enfatiza a cruz, e nós falamos muito pouco sobre ressurreição. Mas a mensagem central das Escrituras é dupla. Ele morreu, ele ressuscitou. Porque ele morreu, nossos pecados foram colocados nele. Porque ele ressuscitou, a sua vitória se torna a nossa vitória. A sua ressurreição se torna a garantia da nossa ressurreição. E toda essa mensagem central das Escrituras revela essa temática de João 3, 16 a 18, que nós já lemos juntos. E nós vimos na semana passada que as Escrituras são um compêndio de 66 livros, divididos em 2 grandes volumes. O primeiro com 39, conhecido como Antigo Testamento, eu prefiro chamar Primeira Aliança, e o segundo, 27 escritos, chamados de Novo Testamento. Toda a Bíblia foi escrita num período de 1600 anos, por mais de 40 autores. Muitos viveram momentos diferentes, culturas diferentes, não tinham conhecimento dos escritos dos outros, e ainda assim, você pega toda a Bíblia, 66 livros, a mensagem não se contradiz e nem foge da temática central, que é a revelação do projeto salvador de Deus através de Jesus Cristo. Isso é fantástico, fantástico. 1600 anos, mais de 40 homens, não falando a língua do outro, não conhecendo os escritos do outro, vivendo séculos de distância do outro. Quando você une todos esses 66 livros, uma única temática, o projeto salvador marcado por amor de Deus por nós. Isso é extraordinário. É por isso que aquilo que distingue as Escrituras dos demais livros é a palavra inspiração. Alguém vai te questionar no trabalho dizendo: mas a Bíblia foi escrita por homens, não tem como eu acreditar nela. Você diz: tem sim. Ela foi escrita por homens, inspirados por Deus. Essa é a grande diferença da Bíblia para todos os outros livros da história humana. Nenhum livro recebe a inspiração, que é o sopro de Deus, a mão de Deus preservando seres humanos que vão escrevendo, e na medida em que vão escrevendo, não colocam seus pecados naquele escrito. Inspiração de Deus. Ok? E nós vimos, por fim, no último encontro, a divisão das Escrituras. A Bíblia foi dividida para efeitos didáticos numa ordem temática. Antigo Testamento nós temos 5 categorias: o Pentateuco e os livros da lei porque nesses 5 primeiros livros nós temos o padrão santo de Deus, que chama o povo a viver também de acordo com o seu padrão santo, que vai de Gênesis a Deuteronômio. Depois nós temos os livros históricos, que são 12, que vai de Josué até antes de Esther, né? Esther. Depois os livros poéticos e de sabedoria, porque a sabedoria hebraica é marcada por poesia. Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares. E nós vimos também que existe a categoria de profetas, que são divididos em profetas maiores e menores. 5 profetas maiores
e 12 menores. O nome maiores e menores se dá somente por conta do volume de seus escritos. Os profetas maiores escreveram mais de 12, 15, 20 capítulos, e os profetas menores escreveram volumes mais reduzidos. Queridos, lembrando que eu ainda estou estabelecendo com vocês os alicerces sobre os quais nós vamos construir esse edifício que é a correta interpretação bíblica, tá certo? Por isso que eu estou investindo tempo em mostrar que Jesus é o coração das Escrituras. Falei detalhadamente no domingo retrasado sobre o Antigo Testamento, o assunto tratado por cada livro. É importante você entrar na aula e assistir a aula ou fazer uma revisão. E hoje nós falaremos sobre o Novo Testamento, que é um compêndio de 27 livros escritos no primeiro século da era cristã. O Antigo Testamento foi escrito num período aí de pouco mais de 1000 anos, os 39 livros. Agora, os 27 livros que compõem aquilo que chamamos de Novo Testamento foram escritos num período de menos de 70 anos. Cristo morre no ano 29, não no ano 33, porque o nosso calendário tem um erro. Eu não vou gastar tempo explicando, porque vai tomar muita aula aqui. Cristo morre no ano 29, e somente lá para o ano 48 é que o primeiro livro do Novo Testamento é escrito, que é a carta de Paulo aos Gálatas. Só depois é que os evangelhos são escritos. E o último livro, que é Apocalipse, é escrito provavelmente no ano 85 ao ano 90. Então, do ano 48 ao ano 90, você tem aí 52 para 53 anos para serem escritos 27 livros. O Novo Testamento é o cumprimento da primeira aliança, através da obra e ministério de Jesus Cristo e aplicação de suas conquistas. Todos os escritores do Novo Testamento tinham plena convicção de que através da vida e morte de Jesus Cristo, a nova era entrou na história humana. Deixa eu mudar a expressão nova era, senão vocês vão me chamar de alguém complicado, né? Ô pastor, vai lá para Alto Paraíso, vai lá para Pirinópolis, nada disso que eu estou dizendo, tá gente? A nova era significa que o reino de Deus entrou na história humana. A última hora da história, o fim dos tempos, já entrou na história humana. Os escritores bíblicos compreendiam que da primeira vinda de Jesus até a sua segunda vinda, a última hora da história entrou na nossa vida. Nós somos cidadãos que a Bíblia chama de escatológicos, cidadãos escatológicos. Nós vivemos a última hora da história. O próprio Jesus diz, vivam vigilantes, porque o homem não sabe quando o ladrão entrará em sua casa. Ele tem que se precaver. Vivam vigilantes, porque o Senhor virá rapidamente, no momento que ninguém espera. Vivam vigilantes. Então, todos os escritores do Novo Testamento compreendiam a urgência de viverem vidas dignas de Jesus Cristo. E compreendiam que a nova ordem da história, os últimos dias, foram inaugurados através de Jesus Cristo. E aí o Novo Testamento aplica também essa obra de Jesus, que são as cartas. É a vida e obra de Jesus aplicadas às nossas mais variadas necessidades. Ponto 3. Os livros foram escritos no período em que o Império Romano era potência planetária. Isso é muito importante, porque os judeus eram colônia do Império Romano, tendo na figura do imperador o status de divindade, que sendo cultuado trazia unidade a todo o império. Várias cidades do primeiro século, do vasto Império Romano, tinham imagens do imperador. Os imperadores romanos recebiam o título de Augustos. Os cidadãos deviam cultuar esse imperador oferecendo incensos, pedindo intercessão, oração pela figura do imperador. Essa religião do grande império oferecia unidade ao império. Quando os cristãos começam a crescer, o Espírito Santo desce. Num momento só acontece 3.000 batismos. Atos capítulo 2. Em Atos capítulo 5, mais 2.000 pessoas se convertem. A igreja cresce só na cidade de Jerusalém para 5.000. Atos capítulo 7, Estevão é morto. Atos capítulo 8, a igreja é espalhada por todo o Império Romano.
E na medida em que os cristãos são dispersos pelo Império Romano, começam a converter cristãos nos vários lugares do Império Romano. Os filósofos, os historiadores do primeiro século se levantam e dizem o seguinte: os cristãos são inimigos do Império Romano, porque eles ameaçam a unidade e a paz. Eles não se ajoelham mais diante da imagem do imperador, não cultuam o imperador, não queimam incenso ao imperador. São cidadãos perigosos. Então é muito importante você compreender isso, porque é dessa ideia, da figura do imperador, como promotor de unidade ao Império Romano, e uma divindade que deve ser cultuada, de onde vem toda a perseguição que os cristãos sofrem no primeiro, no segundo e no terceiro século. Ponto 4. Israel era uma nação colônia do Império Romano, falava o aramaico e era fortemente influenciada pela língua grega. Estou trazendo o pano de fundo resumido do primeiro século para vocês. Jesus falava o aramaico. Quando ele está na cruz, ele brada, Eli, Eli, lama sabachthani, é uma expressão em aramaico. Mas pelo fato da vasta potência planetária chamada Império Romano ser muito influenciada pela cultura grega, era comum a maioria quase que absoluta dos cidadãos escreverem e falarem também o grego. Serem poliglotas era muito comum. Falar o grego, falar o aramaico e falar o latim. Era muito comum em todo o Império Romano. Ponto 5. A figura dos fariseus e escribas ocupa atenção especial no Novo Testamento, pois reinterpretaram o Antigo Testamento para o primeiro século, formando assim os paradigmas religiosos para os judeus e os tementes a Deus. Esse ponto 5 é muito importante, porque você perceberá, na medida em que lê todo o Novo Testamento, uma disputa entre Jesus e depois dos seguidores de Jesus com esse grupo da religião judaica, os fariseus e os escribas. Quando esses homens nascem? Em 487, Jerusalém cai sob a potência babilônia. São levados para o cativeiro na Babilônia. 70 anos depois eles retornam, reconstroem o templo com Esdras. 60 anos depois vem Neemias, ano 440, 450, reconstrói os muros. A vida dos judeus começa a florescer novamente. No ano 255 a.C., começa a nascer um grupo chamado de Os Separados. E esse grupo dos separados se tornam os fariseus, porque a palavra fariseu significa separado. Os fariseus nascem porque o povo que volta do exílio para agora reconstruir sua vida era ameaçado por várias nações ao redor. E eles precisam construir um sistema de fé do passado que os vincula à realidade do presente. No passado, os judeus foram uma nação gloriosa. No presente, eles são um povo perseguido, reduzido a pouquíssimas pessoas e precisam agora construir sua identidade. Os fariseus nascem. Entendeu? O que os fariseus fazem? Eles reinterpretam as escrituras do Antigo Testamento para os dilemas do presente. E eles criam cerca de 605 novas leis. Eles criam escritos paralelos à escritura do Antigo Testamento. É mais ou menos o que acontece com a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Um bom adventista do sétimo dia interpreta a Bíblia à luz dos escritos de Ellen White. Os bons judeus do primeiro século interpretavam o Antigo Testamento à luz dos escritos e tradição dos fariseus. É por isso que quando Jesus realizava grandes milagres, ele dizia para as pessoas: olha, por favor, não fala nada, fica calado. O Ricardo até me mandou uma mensagem esses dias, né? Pastor, que negócio é esse? Jesus mandava o povo se calar e não anunciar os seus milagres, porque as pessoas esperavam um Messias que, à semelhança de Davi, pegaria em armas, destruiria o Império Romano
e levantaria os judeus novamente como a nação mais potente do planeta. Os fariseus interpretaram o Antigo Testamento usando esses óculos. O Messias que virá será um grande libertador político que levantará os judeus a uma nova potência planetária. Ele esmagará os inimigos com seus pés. Eles não conseguiam enxergar que o grande Messias que viria era o Cristo que seria esmagado por nossas transgressões, moído por nossas iniquidades e que seria levado como ovelha muda até o matadouro sem abrir a boca. É por isso que, quando Jesus diz, não fale, não anuncie os milagres, o que não fazia muita diferença, que o pessoal anunciava mesmo, o que ele está dizendo é, não é para ninguém me promover ao Messias, segundo a imagem e semelhança dos fariseus. Entenderam isso, gente? Os fariseus do primeiro século construíram paradigmas, lentes, através das quais todos os judeus interpretariam a figura do Messias. Fala um pouco mais alto, por favor. Tinha sido escrito. A pergunta do Wallace é, Isaías já havia sido escrito. Isaías foi escrito no ano 700 a.C. Mesmo assim, eles não interpretavam o Messias como servo sofredor, não. Quando Jesus diz para os seus discípulos, o Filho do Homem será traído, entregue aos fariseus, vão bater, escarnecer, humilhá-lo, ele morrerá, 3 dias depois ressuscitará, o texto de Marcos diz a seguir, e eles não compreendiam nada do que Jesus dizia. Você já passou pela experiência de abrir a Bíblia e não entender nada? Provavelmente porque você está lendo ela com seus paradigmas. Os paradigmas bloqueiam a visão da gente, de interpretar a Bíblia corretamente. Ponto 6. O jugo do Império Romano criou um ambiente perfeito para a expectativa da vinda do Messias. Os judeus eram uma nação colônia, oprimida, escravizada. Então ansiavam para que o libertador nascesse. No primeiro século era muito comum levantes, rebeliões entre os judeus. Olha, o Messias veio, o Messias veio, o Messias veio. Um monte de falsos cristos se levantou. O Império Romano vinha e abafava aquele levante com mão de ferro. É por isso que Jesus já diz também, em Mateus 24 e 25, que no final dos tempos, muitas pessoas vão dizer, olha o Cristo ali, olha o Cristo lá, olha o Cristo chegando ali. E Jesus adverte, não ouçam, não ouçam. Nesse primeiro século já havia uma grande expectativa da vinda do Messias. Um libertador político, um homem que pegaria em armas, e muitos de fato se levantaram e foram abafados pelas grandes legiões romanas, né? Ponto 7. As conquistas do Império Romano serviram como instrumentos de Deus para anunciar o Evangelho. A providência de Deus é linda, né? Ele faz o cristianismo nascer no primeiro século, com uma única língua, todo o império falava o grego, olha a facilidade de comunicação. O cristianismo nasce com as estradas romanas, que pavimentavam o Império Romano inteiro, conectando as principais cidades, olha a facilidade de locomoção. E o Império Romano ocasiona ainda estabilidade política e econômica. Uma mesma moeda, um mesmo custo de vida, no vasto Império Romano. Então o cristianismo do primeiro século, ele cresce assustadoramente, fundamentado nesses 3 pilares aqui, ó, língua única, as estradas, fácil portabilidade e estabilidade política e econômica. Alguma dúvida? Nós temos no Novo Testamento a configuração em categorias, ordem temática. Primeira ordem temática são os evangelhos. Temos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Os evangelhos são inéditos e únicos na história humana. Antes dos evangelhos, nada foi escrito parecido com eles e nem depois. Os evangelhos fazem parte de um gênero literário chamado de evangelhos. Ninguém nunca mais escreveu nada parecido com os evangelhos. É por isso que ler os evangelhos não é tão simples assim. A gente olha os evangelhos e diz, por que nós temos 4 livros iguais?
eles são muito separados, muito diferentes um do outro. Primeiro nós temos Mateus. Primeiro, os evangelhos trazem abordagens diferentes para trazer luz sobre o mesmo tema, a pessoa de Jesus Cristo. São abordagens diferentes para iluminar a mesma pessoa. É como se eu pegasse, por exemplo, esse celular aqui, e perguntasse para o Nadim: Nadim, o que você enxerga? Eu enxergo um aparelho com a parte branca, as bordas vermelhas, uma tela preta, né, umas bordas brancas aí também largas. Se a Rose estivesse atrás de mim, eu ia perguntar: o que você enxerga, Rose? Eu enxergo um pastor excêntrico com celular vermelho. Percebe? Ela traria uma nova descrição do telefone. Os evangelhos são isso. São pessoas olhando Jesus de óticas diferentes. E cada ótica diferente acrescenta mais detalhes a respeito de Jesus Cristo. Quando você vai para Mateus, por exemplo, Jesus é construído na narrativa de Mateus como rei e o cumprimento de todo o Antigo Testamento. Mateus é Levi, aquele cobrador de impostos que oprimia os judeus. Quando Jesus passa, ele está sentado na coletoria e diz: me siga. Cativado por Jesus, se torna um discípulo. De discípulo se torna um dos 12 apóstolos, que sempre amou os judeus, especialmente depois que eles mataram e crucificaram Jesus Cristo. Mateus não conseguia entender. Os judeus esperavam a vinda de Jesus e o rejeitaram. Aí ele escreve o seu evangelho, citando 70 profecias do Antigo Testamento. Ele cita a profecia do Antigo Testamento e a liga com Jesus Cristo cumprindo aquela profecia. Então Mateus escreve para nos mostrar que Jesus é o cumprimento de toda a expectativa do Antigo Testamento. Ele é o rei que os judeus esperavam, e o rei que os judeus esperavam, eles rejeitaram e crucificaram. Qual é o propósito de Mateus? Além de convencer os judeus que Jesus é o rei que eles esperavam, é também nos convencer de que toda a escritura do Antigo Testamento é a palavra de Deus e se cumpriu em Cristo Jesus. Que nenhuma das promessas de Deus caiu por terra, antes todas foram cumpridas. A Bíblia é absolutamente confiável. Depois nós temos Marcos, que pinta Jesus como o Messias sofredor. O tempo todo Jesus anuncia em Marcos: eu vou morrer, eu vou sofrer, eu serei humilhado, serei rejeitado, eu sou o homem de dores. O tempo todo em Marcos, Jesus olha para o cego, toca no cego e cura o cego que sofre. Olha para um pai que perde sua filha pela morte, manda aquela menina se levantar e socorre aquele pai em sua dor. É aquele que é tocado por aquela mulher que há 12 anos passava uma enfermidade terrível, e ao tocar nele é imediatamente curada, mostrando compaixão por aquela mulher. É aquele que olha para um homem endemoniado, um homem abandonado por toda a cidade, por toda a família, e atravessa uma tempestade para ir num lugar e realizar um único milagre, que foi transformar a vida daquele homem, mostrando que ele tem compaixão daquele homem e de todos os relacionamentos que cercam aquele homem. Jesus é o Deus da compaixão. É aquele que se importa com a gente em nossas dores particulares, em nossos dilemas que teimam em persistir, em nossas angústias secretas, naquela crise que teima em passar. Ele se compadece, ouve as orações, está presente. Depois nós temos Lucas, que pinta Jesus como Salvador de toda a humanidade. Note que em Mateus capítulo 1, nós temos a genealogia. Jesus é ligado a Abraão, o pai da fé dos judeus. Em Lucas 3, nós temos uma nova genealogia. Jesus é ligado a Adão, o pai de todo ser humano. E Lucas mostra, diferente de Mateus e de Marcos, que tem outros propósitos, Jesus como esse que vem salvar todo ser humano. Ele é aquele que olha para aquela mulher cirofenícia. Mulher cirofenícia era considerada uma gentia, uma mulher que não fazia parte da nação dos judeus, e por isso sofria desprezo.
Jesus olha para a mulher Ciro-fenícia e diz: filha, eu nunca vi em Israel uma fé tão grande como a sua. Porque ela chega e diz: Senhor, a minha filha está endemoniada, me ajuda. Ele diz: eu só vim para os judeus, eu não posso pegar do pão da mesa dos filhos e dar para os cães. E olha o que aquela mulher diz: mas até os cachorrinhos comem das migalhas dos seus pães. O que Jesus está dizendo, o que aquela mulher está dizendo é: eu sou uma gentia, eu não faço parte do grupo exclusivo que recebeu as promessas de Deus, os judeus, mas eu me satisfaço com a tua graça, seja ela a quantidade que for. Eu prefiro as migalhas da tua graça que viver sem ti. E é nesse contexto que Jesus diz: está vendo, judeu? As promessas vieram para vocês, e os gentios recebem com muito mais humildade que vocês. Deles é o reino dos céus. Então, o Evangelho segundo Lucas nos mostra esse Jesus como o Salvador da humanidade. É lindo demais, gente. Um grande oficial romano, que era um gentio também, chama Jesus para socorrer um funcionário dele. Enquanto Jesus está caminhando até a casa dele, ele manda um outro funcionário dizer para Jesus: não entre em minha casa, eu não sou digno de te receber. E Jesus diz: olha, não existe em Israel uma fé como a desse homem. E ele cura o funcionário do centurião, à distância, para mostrar que a sua obra tem um alcance planetário. Pessoas de toda tribo, língua, raça e nação, se vierem para debaixo das asas de Jesus, receberão sua proteção e seu amor. E nós temos o Evangelho segundo João, que já nos mostra Jesus como o resgatador cósmico. Olha como começa João: no princípio era o verbo aí é a palavra, que é Jesus, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Jesus não é só o Salvador dos judeus, não é só aquele que se compadece dos que sofrem, não é só o Salvador de todo esse planeta. Ele resgatará todas as galáxias, toda a ordem cósmica será transformada por sua obra. Ele é a verdadeira vida que transformará a história para todo sempre. É bonito, né, gente? Quando você vai percebendo a ótica de cada escritor, e na medida em que eles vão revelando facetas diferentes de Jesus, você diz: meu Deus, que grande Senhor é esse? Por isso que os evangelhos são muito diferentes, viu, gente? Depois nós temos somente um livro histórico no Novo Testamento. No Antigo Testamento temos 12, de Josué a Esther. No Novo nós temos somente o livro de Atos. O livro de Atos nos fala da continuidade da obra de Jesus por meio do Espírito Santo. Inclusive o nome do livro de Atos, na minha opinião, está errado. Espera aí, pastor, está pecando? O nome do livro de Atos, gente, não está na Bíblia original, tá? Fomos nós, séculos depois, que colocamos o nome, Atos dos Apóstolos. Porque quando você lê o livro de Atos, você só vê os atos de Pedro, e mais à frente de Paulo quando se converte, a partir do capítulo 3. Em Atos você não tem os atos de Mateus, você não tem os atos de Tomé, você não tem os atos dos outros apóstolos. Quem age no livro de Atos o tempo todo é o Espírito Santo. Então o livro de Atos são as ações do Espírito Santo, o enviado de Jesus. É Jesus continuando a desenvolver a sua igreja, depois que é assunto aos céus, através do Espírito Santo. Essa é a temática do livro de Atos. Atos traz para nós o desenvolvimento da igreja do Novo Testamento. A igreja nasce no capítulo 2, ela enfrenta os seus vários obstáculos e ela cresce. Ela se expande por várias regiões do Império Romano. Em Atos, nós temos um livro que oferece o DNA de uma igreja saudável, porque Atos nos mostra o anúncio de um evangelho verdadeiro, a igreja fazendo e vivendo o discipulado, a igreja tendo uma vida relacional amorosa e a igreja sendo um corpo compassivo.
Então, Atos é um livro que oferece o DNA de uma igreja saudável: anúncio, discipulado, vida relacional amorosa e cheia de compaixão. Vamos investir tempo rapidamente em cada um desses pontos. A igreja anuncia Jesus Cristo como cumprimento de todas as promessas do Antigo Testamento, o filho de Davi, que morreu e ressuscitou pelos nossos pecados. Quem nele crê é salvo, quem nele não crê já está julgado. Essa é a mensagem do Evangelho. A igreja do Novo Testamento não cria um Jesus, eles não constroem um Jesus popstar, eles não constroem um Jesus politicamente correto, eles não constroem um cristianismo para ser aceito pelas massas. É uma igreja por pregar o Jesus verdadeiro, é perseguida, é levada para o Coliseu, devorada por leões, destroçadas por ursos, pessoas são levantadas em várias cruzes, são queimadas vivas. O livro de Atos descreve a igreja que, por anunciar o Jesus conforme ele é descrito nas Escrituras, sofre grandes represálias. O livro de Atos também nos mostra que a igreja vive em obediência a Jesus através do discipulado. Antes de Jesus subir aos céus, qual foi a última ordem que ele deu à igreja? Indo, portanto, fazei discípulos de todas as nações. Qual é a única ordem que a gente recebeu? Fazer discípulo. Como que a gente faz discípulo? Isso aqui é uma maneira. A gente se reunir em prédios, lembrando que no primeiro século não existiam prédios, estudando as Escrituras com a segurança que a gente estuda hoje. No primeiro século não existia isso. Isso aqui é uma das maneiras. Mas qual é a maneira de fazer discípulo? É você anunciar em seus ambientes relacionais que Jesus é Senhor e Salvador, é você trazer pessoas para perto, e é você caminhar com essas pessoas, para que elas amadureçam na verdade. Discipulado é uma caminhada relacional. A igreja sepultou o discipulado de sua vida e reduziu o discipulado a salas de aula. Isso aqui não é o discipulado. Isso pode ser entendido como uma pequena contribuição ao discipulado. Mas o discipulado é muito maior que isso aqui. O discipulado é a gente viver uns com os outros no dia a dia, é a gente sofrer com os que sofrem, se alegrar com os que se alegram, ter prestação mútua de contas, crescer na verdade. Nós estamos agora na nossa igreja local tentando mudar o nosso DNA para que ele se conforme com a Bíblia. Nós temos homens que foram discipulados, estão sendo discipulados, que multiplicaram em outros grupos cuidando de homens, para que eles multipliquem cuidando de outros homens. Nós temos mulheres sendo discipuladas para que se multipliquem, para cuidar de outras mulheres, viverem a vida do Novo Testamento. Nós estamos tentando isso. E nós vemos no livro de Atos uma igreja amorosa e compassiva. As pessoas têm dificuldade, a gente põe a mão no bolso e diz: é meu irmão de fé, eu conheço, eu preciso ajudá-lo. Como é que são as nossas igrejas hoje? A gente cultua a Deus olhando para a nuca do outro. Quem está no último lugar não conhece quem está aqui. Se a pessoa que estiver aqui estiver gemendo, cheia de problemas, e o irmão lá do fundo tiver condição de ajudar, ele não terá compaixão, porque não conhece, não convive, não tem vínculo. Por isso que o discipulado relacional é tão importante, porque quando a gente se conhece, quando a gente sabe do caráter do outro, quando a gente sabe da fé do outro, quando a gente sabe do sofrimento do outro, não dá para a gente ser discípulo verdadeiro e permanecer apático. São duas expressões completamente distintas: apatia e discípulo verdadeiro. O discípulo verdadeiro, ele se compadece. E o livro de Atos, por fim, registra o retorno à correta visão evangelística. Todos os povos estão dentro do projeto salvador de Deus. Porque o judeu do Antigo Testamento, ele se tornou encapsulado à sua etnia. Ele se tornou etnocêntrico. Ele entendia que somente os judeus receberiam as bênçãos de Deus. Ele se fechou para a fala de Deus a Abraão: por meio de você, todas as famílias da terra serão abençoadas. E o livro de Atos retorna a nossa visão para o desejo de Deus de salvar o mundo todo.
As viagens missionárias de Paulo mostram isso. Depois nós temos 21 cartas no Novo Testamento. 1 Coríntios até Filemon. São 13 escritos de Paulo. Olha que mente brilhante, gente. De 27 livros, o cara escreve 13. E há a suspeita de que ele também tenha escrito até Hebreus. Só uma suspeita. Depois nós temos 9 cartas gerais, de Hebreus a Apocalipse. Por que esse nome cartas gerais? Porque como Paulo já escreve 13, vamos pegar os outros que foram divididos por outros escritores e vamos dar o nome de gerais. Mas todas as cartas, gente, tanto as de Paulo como as de Hebreus até Apocalipse, aplicam a vida, obra e conquista de Jesus à dinâmica da comunidade, que é a igreja recém-instituída. Então a igreja nasceu, começa a ter os seus problemas internos, divisões, irmão levando outro na justiça, jovem tendo relação sexual antes do casamento. Aí os apóstolos escrevem as suas cartas, direcionadas à igreja, para aplicar a obra e a vida de Jesus a essa igreja recém-inaugurada. Como viver como igreja, à luz de Jesus Cristo e de sua obra completa, morte e ressurreição. As cartas também tratam do governo da igreja, pastoreio da igreja, a missão da igreja, identidade da igreja. As cartas tratam da defesa da fé, porque no primeiro século os apóstolos tiveram que lutar intensamente contra vários grupos heréticos que já entravam na igreja. As cartas tratam de sofrimento, porque o povo que sofreu é o povo que viveu no primeiro século. Nos 2, 3 primeiros séculos, sofreram demais por conta de sua fé. Eu estou terminando de escrever, cara, acelera lá, hein? A Alessandra está me dando uma força enorme. Estou terminando de escrever 1 Pedro. Se Deus quiser vai virar um livro daqui a um tempo. 1 Pedro só fala sobre o sofrimento, como os cristãos precisam viver à luz do sofrimento. As cartas falam sobre dúvidas diversas. Como é que faz? Jesus morreu já tem quase 100 anos. Olha só 2 Pedro. Qual era o questionamento? Olha o questionamento. Jesus morreu tem 30 anos e até hoje não voltou. Será que a gente não creu numa ficção? Aí já passaram 2000 anos. E olha a resposta de Pedro. Ele não tarda a cumprir sua promessa. 1000 anos para nós são como um dia para Deus. Aparentemente ele demora em voltar, porque ele é cheio de compaixão e deseja que todos se arrependam e cheguem ao conhecimento da verdade. Então as cartas vão responder dúvidas diversas e falarão sobre nossa esperança futura. E o Novo Testamento termina com um livro profético. Nós temos 17 livros proféticos no Antigo Testamento e apenas um no Novo, que é Apocalipse. Um livro escrito num período de grande perseguição, enfatiza o consolo para a igreja que estava sendo perseguida, revela a soberania de Jesus sobre o mal e conclui com o pleno estabelecimento do reino de Deus entre os homens, por meio do retorno glorioso de Jesus. Como é que se interpreta a carta de Apocalipse? Não é um livro, é uma carta. João é o último apóstolo vivo, está velhinho, entre os anos 85 a 90 depois de Cristo, está preso numa ilha, uma ilha prisão, por conta da pregação do Evangelho. A igreja está sofrendo martírio em tudo quanto é lugar do Império Romano. Nero, para vocês terem uma ideia, manda pôr fogo em Roma. De 14 bairros, 11 são queimados, destruídos. Ele queria construir uma cidade à sua imagem e semelhança, Nerópolis, né? Não deu certo. Diz a tradição que enquanto Nero colocou fogo em Roma, ele está tocando o seu instrumento, nu na sacada de seu palácio. Dos 3 bairros que sobram, em 2 moram cristãos. Como a culpa começa a cair nas costas de Nero, ele direciona para os cristãos. E aí começa um grande morticínio. Paulo é um dos primeiros a ser martirizado, ele vai para a guilhotina, a cabeça dele é separada do corpo, e os cristãos começam a sofrer em todo o Império Romano. Várias cruzes são levantadas,
Diz-nos Flávio Joséfo, um historiador que não é cristão do primeiro século, que faltou madeira para construir cruz. Os cristãos eram postos em cruzes e toda a iluminação da cidade de Roma foi apagada para que os cristãos ficassem noites como postes iluminando Roma. Os cristãos foram levados para os coliseus, eram comidos por leões, destroçados por ursos, sofriam torturas indizíveis, mulheres grávidas sofriam tortura, ninguém escapava disso. Aí João, o último apóstolo vivo, está numa ilha-prisão, ele recebe a revelação de Jesus Cristo, e ele escreve a carta de Apocalipse, usando uma linguagem banhada pelo Antigo Testamento, para que essa linguagem passasse pela censura do Império Romano e alcançasse as igrejas perseguidas. Quando o escrito chegava às igrejas perseguidas, ao ler a carta de Apocalipse, cheia de simbolismo do Antigo Testamento, a igreja conseguia entender e ser edificada. Por que a gente tem dificuldade de entender Apocalipse? Porque a gente quer entender Apocalipse usando os nossos paradigmas do século 21. Para você entender a carta de Apocalipse, você tem que entender que João escreve uma carta que tem que passar pela censura romana para chegar à igreja perseguida, e essa igreja entendia muito bem o Antigo Testamento, e essa carta é banhada por simbologia do Antigo Testamento. Quando a igreja recebe essa carta e lê essa carta, ela recebe o consolo. Jesus venceu a morte. Ele está prestes a retornar. Destruirá a antiga Babilônia, que hoje é a nova Roma. Os desafios de ontem são os desafios de hoje. Os impérios que se levantam ontem contra Deus são os impérios que se levantam hoje contra Deus. Mas ele já venceu e terminará a obra que começou. A nova Jerusalém, que significa a plena morada de Deus entre nós, descerá dos céus através do retorno de Jesus. Enxugará dos olhos toda lágrima, fará novos céus e nova terra, e estenderá sobre nós o seu tabernáculo, a sua morada. Viveremos com ele para todo o sempre, porque Cristo venceu. Ao receberem essa carta, a igreja era profundamente consolada.